galera. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer cada um que esteve aqui, né? Feriado, a gente poderia estar aí descansando, vendo televisão. Não a Globo, né? A gente poderia estar no YouTube, né? Vendo Gustavo Gaia, no Instagram, vendo Fulinha, né? Os vídeos dele. Mas vocês saíram das suas casas, vieram pra cá e um agradecimento muito grande aí por que cada um ter vindo pra cá. Quem foi que veio de mais longe aqui? Bom dia. Piracicaba veio aí. Brasília. Mas então, galera, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a importância do que a gente está construindo aqui hoje. E a gente vai abrir hoje. Todo mundo aqui acredita em Deus? Sim. Todo mundo acredita que essa guerra, além de política, ela é espiritual? Sim. Então, atendendo ao pedido aqui, a gente vai abrir com uma oração. Tá todo mundo certo com isso? Sim. Podemos fazer essa oração? Então. Quem quiser baixar a cabeça, fechar o olho. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Deus. Que eles possam voltar para a casa deles, para o lar deles, para a família deles, para o trabalho deles. Melhor do que eles chegaram aqui, Deus. Que esse movimento possa, além da guerra política, lutar na guerra espiritual, Deus. Que nós possamos estar recuperando aqui filhos, pais, trabalhadores, donas de casa, médicos, engenheiros, pessoas que trabalham, Senhor. Que nós possamos estar com esse movimento para que eles possam voltar para a sociedade e serem influência, não serem influenciados. Que eles sejam lideranças e não sejam liderados. Que nós, Senhor, possamos trazer a palavra boa, a verdade, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para onde nós estamos, Senhor, para as nossas famílias. Que esse movimento, Senhor, possa agregar, possa trazer alimento, Senhor, intelectual, alimento, Senhor, espiritual, para que nós possamos progredir, para que a nossa nação possa ser melhor, Senhor. Para que os nossos filhos, os nossos netos possam estar em um lugar melhor para nós estamos aqui, Deus. Ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor, pela proteção do nosso presidente Jair Bolsonaro, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor, protegendo a sua vida, a sua saúde, o seu espírito, Senhor. Para que toda aquela obra do maligno que vá contra ele, Senhor, possa cair por terra, todas as armadilhas, todas as tramas que estão sendo construídas contra ele, Senhor, possam proteger, Deus. Que as nossas orações possam chegar ao pé do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e do nosso presidente, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Deus. Nós te louvamos, Senhor. E que o Senhor seja a nossa meta, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Amém. Então, agora que todo mundo aqui já orou, todo mundo aqui está com um pé agora, não só aqui no nosso movimento, mas também no céu, porque nós estamos construindo não é para nós, né? Eu acredito que ninguém veio aqui com o propósito de fazer alguma coisa para nós, mas para o nosso país. Então, desde já, vocês são vencedores de estarem aqui. E eu queria iniciar, porque a grande intenção desse movimento é de trazer os jovens para a política, né? A gente, com certeza, todos são importantes, mas eu, por exemplo, tenho um grupo que a gente se reúne e tem poucos jovens lá, né? É muito difícil a gente ter essa comunicação com os jovens da política, porque hoje em dia tudo é muito fácil, vocês concordam comigo? Hoje em dia está tudo muito acessível, e quando você não tem uma cabeça firme, forte, quando você não tem o seu espírito junto com o que o Senhor prega, a gente está muito fácil dos jovens sair desse caminho, né? A gente vê que a maioria dos eleitores aí de esquerda, boa parte, onde é que o Lula foi, sentiu a vontade?
pela faculdade, Universidade de São Paulo, eles abraçam o Haddad, eles abraçam o PT. E nós não temos isso na direita, né? Até uma crítica que se faz à direita é que nós temos a rede social, mas nós não temos faculdade, nós não temos escolas, nós temos pouco trabalho com os jovens. E o Cunha se destacou muito por conta dele ter trago muitos jovens para a política, através do Instagram, através dos vídeos dele. E a partir desse trabalho que ele tem feito nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas no bairro, na comunidade onde ele mora, a gente teve essa visão de trazer isso para mais, né? Fazer um movimento que alcançasse Piracicaba, Santo André, Cotia, né? E que saísse também de São Paulo e fosse para outros estados, né? E é um movimento que a gente não faz, como eu falei, para nós mesmos. Eu acredito que a gente não tem ainda a consideração ou o pensamento de que a liberdade que nós vivemos hoje, ela foi construída porque muitas pessoas lá atrás doaram suas vidas, doaram a vida dos seus pais, viram seus filhos morrerem em guerras, né? A própria colonização do Brasil, as pessoas que se doaram por esse país, tantos mártires, tantas pessoas que deram a vida das suas famílias para que nós hoje possamos ter liberdade, né? Para que nós hoje possamos estar aqui fazendo uma reunião sem estar preocupados se algum agente vai entrar aqui, vai te tirar preso, né? A gente vive um ambiente de paz, porque muitas pessoas guerrearam por nós há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, há 100 anos atrás. E nós hoje estamos vivendo uma guerra política muito forte, que, como já tem se alertado, pode tirar a liberdade dos nossos filhos. Vocês concordam comigo? A gente vê o que está acontecendo na Venezuela, no Chile, na Nicarágua, e a gente vê que está iminente essa guerra de que as nossas próximas gerações possam ser severamente afetadas, porque a nossa geração está cada vez mais acomodada. Vocês concordam? A gente não sabe o que é viver em guerra, a gente não sabe o que é ter as nossas liberdades cerceadas. E a gente acha que, independente do que acontecer na política, a gente não, muitos jovens, a liberdade deles vai continuar. Eles acham que às vezes o Lula no poder vai ser só mais um que chegou no poder. E o nosso dever é levar a verdade e a palavra para que não é bem assim. A gente precisa guerrear hoje para que no futuro a gente possa continuar tendo a liberdade, sem que a gente tenha essa liberdade toda que nós temos hoje, né? Então eu queria parabenizar a cada um de vocês, esse era o meu recado. E mais uma vez eu quero agradecer a cada um que saiu de suas casas e está aqui hoje. E eu quero deixar essa mensagem de que o que nós estamos construindo hoje não é para nós, não vai terminar hoje, é uma coisa que nós estamos construindo para as próximas gerações. E até mesmo os seus filhos, os seus netos, quando lembrarem de vocês, vão falar: olha, meu pai, meu avô, né, lá atrás, em 2022, quando ele viu que a coisa estava pegando, né, que o Lula estava prestes a chegar ao poder, que a esquerda que dominou a América Latina estava prestes a chegar no Brasil, eles também lutaram para que nós hoje possamos ter novamente mais um espectro de liberdade, para que possamos lutar pelo nosso país. Então, parabéns a cada um de vocês, vocês são vencedores nessa guerra. Muito obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pô, cara, que desânimo. Boa tarde, pessoal. Aí, ó. Pessoal, meu nome é Bruno, para quem não me conhece. Nós sabemos que a política, a briga que a gente está vivendo agora, não é simplesmente política, né? Como o Renan acabou de citar, né? A Nicarágua. Então nós sabemos que é algo espiritual. Então é algo muito além do que os nossos olhos podem enxergar. E a esquerda, ela foi muito inteligente, porque a esquerda, anos atrás, eles começaram a se infiltrar nas escolas e universidades. Então eles conseguiram fazer a cabeça dos jovens. Então hoje a gente está iniciando aqui uma frente de um exército de jovens para lutar a favor dessa geração. Então nós pedimos o apoio de vocês, não simplesmente nas redes sociais compartilhando vídeo, no like, comentando, vindo nas nossas reuniões, mas intercedendo por essa geração e oração. Então
Kevin já falou, vocês estão de parabéns por hoje, nesse feriado, que poderiam estar em muitos lugares, mas estão aqui, comemorando com a gente o início de uma nova geração que está indo para a guerra. Então, muito obrigado a vocês. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, eu quero já agradecer umas 10 vezes aqui, eu vou agradecer a 11ª, então obrigado por vocês terem vindo. Bom, esse aqui é um movimento que a gente está criando, todas as pessoas estão fazendo parte desse time incrível, né, que é os Jovens Inconformados. Qual que é a ideia principal do movimento Jovens Inconformados? Atingir a nossa geração. Como o Harold citou, há 10, 20, 100 anos atrás, pessoas lutaram por esse país. E tem uma frase que ela é muito usada, que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Então, o pai desse rapaz aqui, há anos, vem lutando por esse país. Quando ninguém sabia de fato o que era direita ou esquerda, ou quando a gente não dava bola para isso, o pai dele já lutava por isso. A família dele já lutava por isso. E a gente só foi acordar, de fato, quando ele teve que se desprender, né, do comum para poder dar um grito pela nossa nação e pela nossa bandeira. E foi aí, né, de 2015 para cá, que nós começamos a enxergar o valor real da nossa bandeira. Nós não tínhamos amor pelo verde e amarelo mais. Em termos de campeonatos de futebol, a gente já não assistia mais, Copa do Mundo, Olimpíadas, ninguém queria saber se o Brasil tinha medalha ou não. Ou seja, nós perdemos o amor pelo nosso país. E foi o nosso presidente que reatou esse amor novamente. Porém, nós estamos vivendo um tempo que o nosso presidente está gritando por essa nação. As pessoas mais velhas, que entendem que é necessário, que viveram esses tempos difíceis, estão lutando por essa nação. Mas tem muitos jovens que estão desacordados, que não entendem o real valor dessa briga que nós temos hoje. A gente vê que hoje em torno de 25% da nossa população que vota é jovem. Só que muitos deles estão rendidos aos movimentos de esquerda, muitos deles estão rendidos a porque a Anitta falou alguma coisa, porque a Luísa Souza falou alguma coisa, ou seja, porque os artistas da mídia manipulou esses jovens. E aqui vocês têm alguns jovens, né? Tirando o Harold, que tem 60 anos, mas brincadeira, tem 20 pouco também. Então, assim, aqui vocês têm jovens que estão olhando para o nosso país, entendendo que os meus filhos, um dia, vão ver a história do hoje. E essa história vai refletir o meu posicionamento. Se eu me acomodei diante de uma ameaça para o nosso mundo, ou se eu lutei contra isso. Então, o movimento de Jovens Inconformados está nascendo com esse propósito, com esse princípio, de alertar uma geração, trazer o máximo de jovens possíveis para que a gente crie um exército, para que o futuro da política no nosso país esteja na mão de pessoas que vão lutar por essa nação. Porque é muito fácil a gente colocar um jovem lá dentro da política, mas esse jovem ser filho de um ex-senador, filho de um outro deputado, que não vai mudar absolutamente nada, está mudando a pessoa, mas a mentalidade é a mesma, entendeu? A não ser que, claro, a gente pega que é o nosso presidente, né, que tem os filhos dele ali, o Eduardo, tem o Renan e tal, que tem uma visão boa para o nosso país, mas se você pegar, por exemplo, na minha região, a gente tem, eu moro no Grajaú, né, que conhece São Paulo, sabe, uma região periférica. A gente é dominado, nós somos dominados lá por deputados que são filhos de outros deputados, ou de senadores e tudo mais. Ou seja, então a política na região nunca muda, por quê? Porque mudou a pessoa, mas a mentalidade é a mesma. E isso tem que acabar. Por muito tempo foi dito para mim, para a minha geração, que eu sou o futuro da nação, nós somos o futuro da nação. Mas onde o futuro da nossa nação é decidido? É dentro da política. São os políticos que decidem de fato o futuro dessa nação. Então, se eu sou o futuro da minha geração, é lá que eu tenho que estar. Eu vim candidato a deputado federal agora, não fui eleito, tive 23 mil votos, mas a minha missão foi cumprida e está sendo cumprida. Hoje eu alerto em torno de 5 milhões de jovens nas redes sociais. E esses jovens estão sendo influenciados, queiram ou não, alguma coisa que eu falo ali está influenciando a vida dele. E se eu vou ser responsável pelo posicionamento desse jovem no futuro, então eu quero fazer bem feita a minha missão. O Jovem Inconformado está nascendo com essa missão de atrair o máximo de jovens para o movimento. Não é um movimento apenas de rua.
Vocês vão pontuar para vocês entender o que é os Jovens Conformados. Não, o movimento de rua, onde vai ter a manifestação, tem dia 23 agora, vai ter, né, já até vocês, para vocês chamarem as pessoas, a Avenida Paulista vai estar fechada para nós, da direita, então vai estar todo mundo, os deputados eleitos vão estar lá, né, ontem a gente teve a confirmação que o presidente vem também da Paulista, então dia 23 já alerta todo mundo, vamos já fazer isso acontecer. E estava tendo uma reunião ontem, eu, o Renan, a Carla, tudo, nós estamos fazendo ali acontecer, mas eu quero trazer o máximo da galera jovem para estar na rua lá também, para as pessoas entenderem que não é só o pai de família, realmente não tem que estar lá lutando pelo futuro, mas o jovem está lá e está lutando pelo futuro da geração que ele vai perpetuar na Terra. Só que nós não vamos nos limitar apenas a um chamado de um movimento de rua, não queremos ser mais um movimento de rua. Eu quero pegar aquele jovem, nós queremos pegar aquele jovem que não entende nada de política, aquele jovem que, pô, ele estuda numa escola onde a professora sempre educou ele de uma tal forma que ele acha que Karl Marx é maravilhoso, que a esquerda é um cenário lindo, e a gente vai trazer ele para perto e falar, calma aí, vou te ensinar o que é a direita, o que nós defendemos. Então, nós vamos criar uma plataforma online, né, onde vai ter cursos para essas pessoas, onde nós vamos ter ensinamentos. A pessoa vai saber toda a história da direita, quem são as pessoas que ajudam o movimento a acontecer, tudo que envolve a nossa direita conservadora. Nós vamos ter também ali e-books sobre o cristianismo, a influência do cristão dentro da política. Então nós vamos educar aquele jovem no futuro que ele vai buscar. Mesmo que aquele jovem não se torne um político, mas a gente vive a política todos os dias nas nossas vidas. Como falando com as pessoas, a partir do momento que nós saímos de casa, nós fazemos política, querendo ou não. Então nós temos que estar educados dentro disso. Então o movimento de jovens conformados não é apenas um movimento de rua, é um movimento criando um exército de jovens que se interessam, entendem o que é a política, e na hora que ele for votar, e na hora que ele for conversar com a outra pessoa, ele vai saber influenciar aquela pessoa positivamente, e quando aquela pessoa for votar, ela vai saber por que ela está votando naquele candidato e o que o princípio daquele candidato tem a ver com a vida dela. Então essa é a ideia principal do movimento de jovens conformados, é educar o jovem no futuro deste país, para ele entender o valor do verde e amarelo de fato, não só ele ir para a rua e gritar, eu sou de direita e não saber o que é direita, e gritar, eu sou conservador, mas de fato não viver o conservadorismo. Ele tem que saber o que ele está defendendo, porque do contrário a gente vai estar vivendo a mesma coisa que os esquerdistas vivem hoje. Você chega no esquerdista, um jovem de 19 anos, pergunta, cara, por que você vai votar no Lula? Qual é o plano de governo do Lula? O que ele defende? Ele não sabe. Por quê? Porque ele está indo pela massa. Entendeu? Então essa é a nossa ideia, é justamente isso, é educar o jovem entender o porquê que ele defende tal coisa. Então nós temos que ser uma influência. Então nós estamos trazendo jovens influenciadores também para dentro da política, para influenciar outros jovens e que vocês também sejam essa ferramenta de influência na geração de vocês. E tem mais uma coisa que a gente vai ter, né, que isso daí a gente está tentando de alinhar e tal, mas na conversa que nós estávamos tendo com o deputado lá na LESC, estava eu, o Hélio e o Bruno, em janeiro nós vamos fazer como é que é o nome dele? Treinamento. Um treinamento de líderes. Como que vai funcionar esse treinamento de líderes? Nós vamos selecionar 50 jovens que querem se aprofundar politicamente, mas também querem estar preparados para a guerra. A guerra que eu digo é a guerra da vida. Ela entender que a responsabilidade, o respeito, o caráter, tudo isso é formado de uma forma, às vezes, na prática. E como nós vamos viver isso na prática? Nós vamos para um sítio, e esse sítio ela vai ter um treinamento militar. Então vai ser um treinamento militar de fato. Ela vai para o lado do helicóptero, no lago, e vai dormir na selva e tal. Ou seja, rastejar na lama, é um treinamento militar de fato. Né? E nós vamos separar 50 jovens para poder viver essa experiência. E, claro, a ideia é cada vez aumentar mais o time e tudo mais. Mas em janeiro nós já vamos fazer uma seleção disso. Então, se vocês têm filhos, se vocês têm primos, se vocês têm amigos, que vocês entendem que devem estar no âmbito da política, querem viver essas experiências com os movimentos de jovens conformados, fica aqui já um convite para vocês alertarem eles, né? A lista de inscrição vai ser aberta daqui no final do ano, mas em janeiro a gente já vai ter esse movimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês jovens conformados não vai ser mais um movimento de internet, um movimento de rua, onde a gente vai usar ali a força que nós temos para poder lá criticar alguém, ou para postar um vídeo viral, ou apenas para a rua, não. É nós criarmos uma geração inconformada de fato, mas informada sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo, tá? Então essa é a nossa ideia principal e eu espero que vocês entendam e abracem essa ideia junto com a gente
tragam mais pessoas para fazer parte do movimento. Ao final da reunião vai ter uma ata, onde a gente vai anotar ali, vai registrar todos aqueles que querem fazer parte do movimento. Não é porque se chama Jovens Inconformados que pessoas mais velhas não podem participar. Podem participar. É uma palavra disso. Então, podem participar. A gente vai ter a ata, vai ter uma carteirinha, tá? Então, vocês vão ter uma carteirinha mostrando que vocês são parte do grupo do movimento de Jovens Inconformados. Essa carteirinha vai servir para vocês, quando a gente vai ter um movimento, tem um caminhão nosso lá na Paulista. Você vai ter um acesso mais fácil ao caminhão, para você ter voz ali, se você precisar falar alguma coisa. Entendeu? Para o que? Claro, a gente vai, tudo é conversado, porque como o Papo ganha no corpo, tem 1000 pessoas no grupo. 1000 pessoas querem se ficar no cara, né? Mas é pra é justamente por isso que a gente marcou essa reunião, porque vai ter essa ata, e dentro dessa ata ali vocês vão ter números, né? Então eu sou o jovem inconformado número 1. Aí, o Harry, eu sou o velho inconformado 3. Brincadeira, parei. Eu sou o Rock conformado. O Rock conformado 5. E assim vai, né? Não, mas é isso, gente. Então essa é a ideia. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo. O movimento está começando agora, tá? No Telegram a gente já está com mais de 3 mil seguidores lá, né? Estou acompanhando, no Instagram vai bater 10 mil seguidores, mas eu acho que esse momento tete a tete, isso aqui, nós juntos e essa conversa de frente, é o que mais vale, né? Porque, mais uma vez, na internet é muito fácil você ter milhões de pessoas ali gritando, mas a gente quer ver quem faz parte do exército para poder ir para a luta. A prática é isso aí, porque a gente tem uma eleição disputando, cara. A gente, de fato, está lutando para que o presidente seja eleito no dia 30. Mas, e se? Não pode acontecer, mas e se? Quantas pessoas, de fato, vão estar dispostas a estar lá de linha de frente por ele? Entendeu? Eu acredito, eu tenho fé no meu Deus, a gente olha para isso, nós trabalhamos, entendeu? Mas é justamente isso. Então, assim, é o que eu falo. Estar na internet brigando é uma coisa. Você estar de linha de frente, preparado para lutar pelo seu país, é outra. Entendeu? Então, quando a gente marca um evento desse e vê as pessoas aqui, nós entendemos que existem pessoas que querem brigar por este país, que querem amar a sua bandeira e que respeitam o seu capitão. Entendeu? E eu faço parte desse exército, acredito que todo mundo aqui faz parte desse exército. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, parabéns para nós e uma salva de palmas para todo mundo. Mais ou menos 2 anos. E eu sou de Piracicaba, né? Lá ela também, a gente veio do interior de São Paulo. E eu queria... Foi quase. Os pais deles. Os pais dela. Enfim, eu conheci o Frinha mais ou menos nesse período que eu comecei a produzir conteúdo e ele sempre foi um cara que me motivou, que me impulsionou, sempre influenciou bastante as minhas redes também. Só que o que eu vejo hoje no nosso meio conservador, no nosso meio cristão, no nosso meio social, é muita omissão. É muita omissão, principalmente dos jovens. E eles temem muito ao cancelamento. E eu publiquei esses dias nas minhas redes que o cancelamento ele revela o seu princípio, né? Então, se é um comunista que está te atacando, se é uma feminista, se é um abortista, que bom que eles te odeiam, porque revela o seu princípio que está se opondo contra eles, né? Então, assim, e o jovem, o que a Bíblia vai falar sobre o jovem, né? Eu vos escolhi porque sois fortes. Então, nós temos aqui uma força que outras pessoas não conseguem trazer. Quando eu vim para o 7 de setembro, teve muitas pessoas idosas que falaram para mim: ô filha, vai lá por mim, vai lá pela gente, porque a gente não consegue. Eu falo: não vou por vocês, eu vou pelo bebê no ventre, eu vou pelas famílias. E essa estratégia que a esquerda tem, essa estratégia muito inteligente de atacar as famílias, eles sabem que o que sustenta uma nação é uma base, que é a família. O que sustenta a sociedade é isso, e é ali que eles vão, né? E o que Satanás quer atacar primeiro mesmo? É bem parecida, né, as estratégias, por isso que é uma guerra espiritual. Então, uma guerra espiritual a gente combate com armas espirituais. E essa omissão que eu tenho visto, eu tenho feito o máximo para alertar o maior número de pessoas que eu posso a realmente
se envolver na política, a realmente trazer as opiniões à luz, sabe? Nós não estamos aqui apenas por Bolsonaro, nós estamos por uma pátria, nós estamos por uma nação e por uma democracia. E na política não existe lugar vago. Se a gente não falar, outro vai falar no seu lugar. E qual que é o problema disso? Esse outro pode ser um abortista, esse outro pode ser um progressista, e nós não vamos aceitar mais uma vez a esquerda tomar poder da nossa nação, porque sabemos que se eles entrarem, nunca mais eles vão sair. O jovem tem um poder forte de influência. E nós queremos resgatar, o motivo dessa inauguração desse movimento é resgatar o patriotismo no coração de cada jovem. Em 2018, eu mal usava verde e amarelo. Eu não tinha essa visibilidade de amor ao patriotismo, no qual eu tenho hoje. Então, o nosso presidente resgatou esse amor. Hoje a gente tem orgulho de usar verde e amarelo. E é ele. Defendendo a nossa pátria e o nosso Brasil. E foi abençoado por Deus. E vai continuar, gente, amém? Amém. Então, nós temos aqui a Laila, né, que vive bastante desse cancelamento diário. Conta um pouco pra gente. É verdade. A universidade é muito complicado lidar com isso, né? A gente já vê nas escolas e eles são muito assim. Eles começam muito tranquilos. Você pensa que eles não estão te doutrinando, que não está acontecendo nada, mas quando você vê, já está com um pensamento totalmente esquerdista, né? Defendendo Lula, defendendo aborto. Exatamente. E eu, que vim de uma família cristã, conservadora, eu na escola me corrompi. E eu só fui acordar depois de 2018, né? Então eu vim por esse movimento. Minha mãe insistiu muito em mim, graças a ela que eu virei feminista. Obrigada! A gente veio do interior, né, amiga? A gente sabe. Às vezes a gente tem uma visão do interior, todo mundo é conservador, na escola não vai ter dominação, não vai ter isso. Mas no interior é o que a gente mais vê, né? Que mais dá volta para a esquerda. Porque, por exemplo, na minha cidade, conversando com as pessoas, você vê, todo mundo é conservador ali, tem ao mesmo opinião que você, é contra o aborto. Mas aí quando você vai ver, na nossa cidade, por exemplo, tem um prefeito que é militante de esquerda. Então as pessoas muitas vezes não sabem votar. E é extremamente importante que hoje a gente tenha essa... Está começando uma campanha agora, né? Que ela do Vira Voto. É muito importante que no interior também, em todos os lugares que vocês frequentarem, trabalho, escola, faculdade, falem o que é o conservadorismo, quem são as pessoas que estão hoje entrando no poder e atentem essas pessoas. É muito importante que a gente fale sobre isso. Boa tarde. Eu sou Tatiane Costa e eu queria falar com vocês porque a gente sempre ouviu que o jovem ele é de esquerda e depois quando ele vai pegando uma maturidade, ele começa a ir para a direita. Só chega uns boletos. Mas a gente quer mostrar que são jovens que são de direita, que não vai ter esse caminho. Então a gente quer influenciar os jovens a serem de direita, a mostrar os caminhos para eles. Porque eu, por exemplo, eu vim do interior para São Paulo com 19 anos, estudar no Instituto de Artes, na faculdade pública. E lá eu vi um outro mundo, eu não sabia o que era direita e esquerda, e eu vi uma coisa completamente diferente do que eu sempre vivenciei. E eu não queria falar porque eu não queria magoar os meus colegas. Então, no meu primeiro ano, eu fiquei totalmente calada, vendo um monte de barbaridade. Até que um dia eu publiquei no meu Facebook, pra gente ver que a gente não precisa ter muitos seguidores para influenciar. E eu ali, com pouquíssimos amigos, eu peguei e postei. Feliz é a nação de Deus ao Senhor. Foi motivo para ser o meu cancelamento ali na faculdade. E todo mundo começou a me xingar. E eu não tinha falado de política nem de nada, eu nem sabia. E aí foi um momento que eu falei assim, se eles não estão respeitando a minha fé, o meu Deus, por que eu vou ter medo de magoar? Agora eu vou falar assim, agora eu vou falar tudo que eu penso. E comecei também a postar fotos do Bolsonaro. Falei, nossa, agora eu tô nem aí, agora eu vou falar o que eu quiser mesmo. E foi assim. E por muitos depois vieram falar, eu tô de direita, mas eu tenho medo, parabéns pela sua coragem. Então eu quebrei ali aquela espiral do silêncio que eles querem colocar a gente. Então isso é muito importante. E até teve um momento, eu estava tocando em orquestra até julho, e eu sabia que se eu me posicionasse na internet, eles sempre falavam, a gente vai te silenciar, fica quieta. Se te espancarem até a morte na rua, a gente não tá nem aí com você. Eles falavam diariamente isso pra mim. E sempre, vamos te silenciar. E eu falei assim, eles não vão me silenciar, eu vou falar mais e mais. E comecei a falar na internet. E quando eu comecei a falar na internet, eles ficaram com mais raiva. E aí na orquestra, eu tive que ser orquestra porque eu estava sendo ameaçada de morte se eu aparecesse lá. Mas tudo bem, eu falei, o
Deus tem um plano diferente para nós. Eu estava vendo que a cultura, ela está sendo acabada, eles estão acabando com a cultura, enquanto eu literalmente estava tocando piano. Eu falei, não é daqui da orquestra, aqui dentro que eu consegui fazer alguma coisa. Então eu saí e comecei a falar com vários deputados sobre a questão da cultura. Então é isso, eu acho que cada um tem que se posicionar, não importa o seu ambiente, não importa quantas pessoas tem ali nas suas redes sociais, mas a gente tem que, sim, em todos os lugares, ocupar os nossos espaços. Olá, gente, tudo bom? Bom, a gente está fazendo esse trabalho de jovens inconformados, por quê? Eu, como cristão, como ser cristão, acredito que um dia a gente vai sofrer perseguição, sim. Acredito que vai ter um dia que a gente vai ser perseguido. E muitas vezes eu vejo dentro da minha igreja, de outras igrejas, pessoas que falam, beleza, a gente vai ser perseguido, então ok, vou deixar isso de canto. Só que aí essas pessoas eu entendo que talvez, ou elas, talvez por maldade ou não, não sei, elas não procuram talvez ler a Bíblia até esse momento. Mas a própria Bíblia diz para eu não me conformar com esse mundo. Então aqui temos jovens inconformados com esse mundo. Mesmo que a gente venha passar por essa situação, como nossos irmãos na fé estão passando lá na Nicarágua, e não estamos tão longe, porque hoje eu acordei cedo e me deparei com um vídeo de um ataque à igreja católica. Isso está acontecendo muito, não só nessa igreja, não. Sim, e assim, gente, não é o... Eu sou evangélico, mas não é porque o meu irmão católico é católico, eu sou evangélico, não. E outra, a gente vai ser perseguido porque cadê a liberdade? Cadê a liberdade que eles tanto falam que vão dar? Liberdade regulamentando mídia? Eu não quero uma picanha e uma cerveja. Eu quero a liberdade de adorar o meu Deus, seja qual for. Não importa onde que for. É isso. Estamos aqui lutando pela pátria, pelo nosso país, onde Deus colocou a gente. Falou, você vai nascer ali, nesse país. Estamos cercados por países comunistas. Estamos cercados por países que estão querendo destruir essa liberdade. Estão tentando fazer isso no Brasil. Não quero entrar a fundo, porque cada um vai ter seu posicionamento nisso. Mas a gente tem um grande pé atrás do que aconteceu no primeiro turno. Gerou uma revolta entre nós. Vai acontecer esse ato dia 23. A gente tem que mostrar força. Aqui abrimos leques, é uma árvore, abrimos galhos e chegamos até vocês. Agora vocês abram mais galhos e chegam até outras pessoas. E nós vamos mudar esse Brasil. Como o Cunha falou, se acontecer de infelizmente o Lula ganhar, cara, a gente vai para cima. É nossa liberdade que está em jogo. É nossa liberdade que está em jogo. Sim, é todo mundo. É a liberdade de todos. Entende? Ele vai tirar e o pessoal está acreditando. Ele vai tirar mesmo. Esse último discurso que ele fez do Zema foi uma verdadeira ameaça. Sim. É essa liberdade que eles querem pregar? Então não vamos se entregar a esse povo. Acredito muito na força de vocês. Estamos iniciando hoje, e se Deus quiser, esse número vai aumentar, vai triplicar, vai chegar ao ponto que a gente não vai saber nem quantos estão nessa causa. Mas eu quero que vocês estejam firmes nisso. É nossa liberdade. É a liberdade de você adorar o teu Deus. É a liberdade de você poder sair e falar, eu não concordo com o tal presidente, eu não concordo com o tal posicionamento. É essa liberdade que estamos lutando. Então conto com vocês. E a partir de hoje, os jovens inconformados também acreditam que conto com vocês. Eu? O que mais gosta de falar com o programa? Eu sou pago para vetar o Bunga. Espontânea pressão. Eu sou mineiro de origem. E sou brasileiro de vocação. Como brasileiro a gente não desiste nunca. Bom, a gente passou por um período e está passando por um período conturbado da nossa nação, né? Que a justiça tem lado. A justiça eleitoral tem lado. O establishment corrupto tem lado. A possibilidade de uma
de uma volta do lulopetismo é uma vitória do Estado incorrupto que tem conquistado, tem vencido há 500 anos no Brasil. Pela primeira vez, a gente tem um governo assumidamente cristão, assumidamente conservador, assumidamente liberal. Isso está arraigado na nossa tradição, né? E a tradição não costuma ser muito afeita a vocês jovens. Vocês são jovens inconformados, eu sou um velho inconformado. Agora eu quero Somos intrusos nessa nação jovem. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, talvez você não goste do que eu vou dizer. Eu odeio o nome conservador. Por quê? Na verdade, o conservador é um verdadeiro progressista. Porque ele é um progressista esclarecido. É aquele que tenta aprender com o passado, mantém os pilares da civilização que foram conquistadas e erigidas no passado, como a própria democracia, a tripartição dos poderes, os valores judaico-cristãos, a instituição da família e outros tantos valores que sedimentam a nossa civilização e que fazem com que a gente ande para frente. É claro que a sociedade não é perfeita, como a vida não é perfeita, como ninguém é perfeito. A perfeição é morte. Por isso que a gente está sempre caminhando para frente. Então a gente aprende com os erros do passado. A gente teve uma sociedade que era escravocrata até pouco mais de 100 anos atrás. Então a gente vai corrigindo. A gente teve uma sociedade que as mulheres não podiam votar, não tinham direito ao trabalho e direito à herança, e a gente vai corrigindo esses erros. O que difere aquilo que se chama de conservador de um progressista? O que se chama progressista, eu acho que ele é um sujeito que quer cultura. É o revolucionário, é aquele que quer mudar totalmente a tessitura e o tecido social para transformar tudo em outra coisa. Ele percebe injustiças, mas ele quer mudar tudo. E o que aconteceu com a história das revoluções do século passado? 1917, a Revolução Cubana, entendeu? A Revolução lá da Cortina de Ferro, lá, você mudou, mas mudou para pior. Toda a Revolução Comunista principiou um Estado tirânico, avassalador, que oprimia todas as outras classes dos seres humanos. Existia uma sociedade dividida em classes. No comunismo você tem duas classes. A opressora dirigente e a de todo mundo que é oprimido. Você percebe? O capitalismo, o liberalismo econômico, o conservadorismo, ele propõe que todas as pessoas sejam indivíduos dentro de uma coletividade e que possam ascender econômica, moralmente, intelectualmente, sem um Estado que vai na canga do sujeito, na canga do empreendedor, na canga que vai tolher as liberdades das pessoas. Então as pessoas se servem do Estado, que é um mal necessário, para poder exercer a sua liberdade. Quando o Estado é colocado para se colocar acima dos indivíduos, a gente tem uma sociedade totalitária, que é o que aconteceu em todos os movimentos revolucionários de todo mundo. E aí, por que eu não gosto do nome conservador? O conservador parece que dá a entender a um jovem que você quer conservar as injustiças do passado, a escravidão, o machismo, a falta de direito das mulheres, a desigualdade social. Não é isso. A gente quer avançar olhando para os erros e acertos do passado para perceber o que eles... Quando você chega para um jovem de 16, 17, 18, 20 anos, você quer ser conservador, você quer ser progressista. É claro que conceitualmente todo mundo quer avançar. Eu quero ser progressista, não quero ficar preso ao passado. Mas não é ficar preso ao passado. É aprender com o passado para avançar no presente e tornar um futuro melhor. Então o verdadeiro progressista é um conservador, só que é um progressista esclarecido que não quer romper com as conquistas do passado, como a democracia, a valorização do próximo, o amor ao próximo como a si mesmo, que é o principal mandamento da lei cristã, que é você fazer algo em nome de alguém, para que esse algo que você faça em nome de alguém reverbere em você mesmo. O sentido da vida é muito simples, gente. É o outro. O sentido político, metafísico, social, intelectual da vida, religioso, é o outro. O que você faz para o outro, quando você sai de si para ajudar o outro, e efetivamente a ação que você faz para melhorar a vida do outro, melhora a sua vida. Melhora o seu trabalho melhorar o outro. Um pintor pinta para o outro, um poeta faz um poema para o outro, um arquiteto faz uma casa para o outro, um político faz política pública para melhorar a vida das outras pessoas. Só que poder no Brasil, em outras instâncias também no mundo, se transformou em poder para servir o seu interesse narcísico, o seu interesse próprio, o seu próprio umbigo. E poder é, como diz o próprio nome diz, poder fazer algo para melhorar a vida das outras pessoas. É esse o sentido clássico do poder. E aí, quando você tem
esse ideário progressista envolto nesse nome belo e atraente, sobretudo a juventude, que tem ranço do passado, que é ensinada a ter ranço do passado, porque o progressismo é arraigado, essa ideologia esquerdista progressista é arraigada num discurso fácil. Por que todo mundo fala? Por que ele cola nos meios universitários, nas escolas, nas instituições culturais? Porque é um discurso fácil. Se você diz para uma criança, para um jovem, para um adolescente, que a culpa das suas misérias, ou mesmo para um adulto, das culpas das suas misérias pessoais, dos seus fracassos, é culpa do outro, é o macho adulto branco, é seu pai, é seu patrão, é o Estado. Ou seja, é muito fácil culpar os outros por aquilo que não deu certo na sua vida. Todo mundo sofre algum tipo, em maior medida, de injustiça social. A ética da responsabilidade, ela está absorvida exatamente pela direita, pelo conservadorismo. É não se preocupar com aquilo que fizeram de você, mas fazer algo de si mesmo através do que fizeram com você. Dentro desse escopo de injustiça social, injustiça humana, né, que a gente tem por todos os redores, a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar a vida do outro, sem culpar o outro, sem culpar exclusivamente o patrão, o pai, a mãe, o macho adulto, o branco, o heterossexual, coisa do tipo. Percebendo, lutando contra os preconceitos, que são clássicos. Realmente, houve preconceito contra negros, houve preconceito contra mulheres, houve preconceito contra negros, teve. Mas você se colocar no lugar de vítima para poder massacrar o outro, que é o que a esquerda identitária faz, é o que é a base desse progressismo. Eu costumo comparar a origem dessa esquerda progressista identitária e o conservadorismo. São dois pilares, né? Um é o pecado original. O pecado original, no sentido bíblico do termo, percebe que todo mundo é sacana, todo mundo é filho da puta, todo mundo nasce meio canário. Você tem instintos primários, você quer transar com todo mundo, você quer ter todo o dinheiro do mundo, você quer ter todo o poder. Mas através da contemplação dessa miséria individual que a gente tem, que reverbera na miséria individual que todos têm, você tenta puxar o outro da miséria para a possibilidade de ascensão espiritual, moral, social, intelectual, ajudando o outro a sair dessa situação de miserabilidade religiosa que ele tem. Você ajuda sim. Volto a dizer, o sentido da vida é o outro. A esquerda identitária nasce com um autor chamado Jean-Jacques Rousseau com o conceito de bom selvagem. O que é o bom selvagem? Todo mundo nasce bom. Percebe? Olha a inversão do pecado original. Todo mundo nasce bom. O que corrompe a vida dele, o que arregaça com a vida dele, é a sociedade, é a civilização. Sendo que a civilização foi um meio de coibir exatamente essa selvageria intrínseca que a gente tem, esse instinto animalista que a gente tem. E aí você passa, volto a dizer, a culpar o outro. O macho adulto, o branco, o patrão, o pai, a mãe, o capitalismo. Tudo é culpa para a mulher que você não teve, para o dinheiro que você não tem, para o poder que você não tem, para a vida que você não tem. Então é uma ética fácil do ressentimento. E aí se batiza de progressismo esse progresso que nunca chega de uma utopia de uma sociedade igualitária, que é toda centralizada na sua fraqueza pessoal. Eu não dei certo porque a sociedade não dá certo. Então vou deixar a minha vida nas mãos do Estado. Aí nasce o Estado esquerdista. O Estado que tudo provê, que tudo vê. E aí nasce também a história do socialismo que nunca se coaduna com a utopia prometida. Olha só a perversão. Eles vendem que você vai criar o melhor dos mundos lá na frente. Enquanto você não cria o melhor dos mundos, aí a gente vem na prática do leninismo, que é a prática do lupetismo. Você pode corromper as pessoas, você pode se corromper, você pode usar da máquina capitalista para corromper todo mundo, porque você está fazendo o serviço para a revolução. É esse o coração do lupetismo. É esse o coração podre do progressismo. Você está corrompendo, você está roubando, mas você está roubando para a melhoria futura da sociedade. Só que, historicamente, essa melhoria da sociedade nunca chegou. A gente tem um século já, desde o século XX, de revoluções sangrentas, em que você troca um sistema ruim, por exemplo, o czarismo, para o outro pior, que é o stalinismo, que matou 20 milhões de pessoas só na União Soviética e 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, quando a gente vê um Lula falando bem de ditaduras genocidas, falando contra o cristianismo, com pautas anticristãs, com o aborto, com uma leniência em relação ao delito, o cara rouba, mas porque ele é uma vítima social, o que é mentira.
99,9% da população que é pobre brasileira tem boa índole. Ou seja, o crime é uma questão de índole. Essa população pobre trabalha, vai atrás dos seus direitos, vai atrás do seu dinheiro, vai atrás do seu bem-estar social. Então, essa revolução pragmática de Luiz Inácio Lula da Silva é a revolução do ressentimento e do progressismo perverso, que você nunca progride para um bem-estar social, mas você progride para o bem-estar daqueles que eventualmente sufocam as forças de produção do país, promovem preconceitos, promovem a cisão entre homens e mulheres, brancos e negros, gays e heterossexuais, para dividir e reinar, como diz a máxima romana. Então, eventualmente, o Lula está, em todo o seu discurso, é a prática leninista, é a prática marxista, é a prática... o comunismo é um fantasma. Não. O comunismo, como o diabo, ele tem vários nomes, segundo o preceito bíblico. O comunismo hoje a gente pode chamar de globalismo. São entidades burocráticas não eleitas, por exemplo, como a OMS, que sufoca as forças de produção, que está acima da soberania nacional, e essa soberania nacional, quando adequada a esse espírito globalista, se encaixa perfeitamente, porque cada um quer ser a sua ditadura local para favorecer uma grande utópica ditadura comunista, que na verdade é o globalismo. Isso traduzido para meia dúzia de palavras, como diz o Olavo de Carvalho, isso é comunismo. Só muda a forma. O que é comunismo? É sufocar as forças de produção, sufocar o empreendedorismo, o Estado gerir tudo. É a OMS ditando para o Brasil o que o Brasil deve fazer, para além do presidente Bolsonaro, que tentou dar liberdade, falar em democracia, falar em liberdade de sustento, que é o principal e bíblico princípio de sustentação. Você colocar comida no prato do seu filho é a principal liberdade. Liberdade de trabalho que promove a cidadania, liberdade de consciência, liberdade de ir e vir, liberdade de empreender sem ter um Estado pagando 3 vezes. Você tem que pagar 3 vezes o salário do seu empregado. Liberdade do policial, liberdade dos funcionários policiais de combater o crime, sem ter uma câmera na sua fala, para que a gente tenha a liberdade de andar livremente pelas ruas. Você percebe? A liberdade não é só uma abstração, a liberdade está em todos os âmbitos da sociedade. E é essa liberdade trocada por um falso escopo de segurança, prometida por esse progressismo socialista, que é vendida ao jovem, é vendida a vocês. Socialismo refinado. Exatamente, é socialismo fabiano, refinado, é vendido a vocês. Olha, a sociedade é toda injusta, então o Estado lulopetista, o Estado stalinista, o Estado leninista, o Estado progressista vai adequar todas essas injustiças sociais. Eu não estou dizendo que o Estado não deva favorecer, e o Bolsonaro mesmo favoreceu os mais pobres com assistencialismos eventuais. Porque também é muito cruel dizer, eu vou ser um liberal essencial e todo mundo começa do zero e vive a meritocracia. Não, existem injustiças históricas no Brasil e elas podem ser compensadas. O problema é quando essa compensação vira uma política única de Estado em que você sufoca o empreendedor, sufoca o capital, sufoca a força de produção, sufoca, no caso do Covid-19, do isolamento social, sufoca a própria possibilidade de liberdade do sujeito trabalhar e pôr comida no prato do seu filho. E depois o Estado garante o seu sustento através do monopólio de 5 ou 6 empresas, empreiteiras, no caso do lulopetismo, aí faz um esquema de corrupção gigantesca, promove a miséria do país e depois distribui as migalhas dessa corrupção, dessa movimentação do Estado com empreiteiros, primeiro para partidos, deputados, e sobra as migalhas dessa miséria para a população. E aí, por que o Lula tem tanto voto ainda? Porque as pessoas que foram promovidas, quer dizer, rebaixadas à pobreza pelo Estado progressista lulopetista, acham que, eventualmente, não sabem que essa pobreza promovida foi feita pelo mesmo Estado que elas votaram. E quando eles recebem uma salsicha, um vale transporte, uma Bolsa Família, elas acham que aquilo está salvando a vida delas. Quando, na verdade, esse Estado diabólico e progressista foi que sufocou a possibilidade deles ascenderem economicamente. Você percebe a perversão da coisa? E aí o cara que é responsável pela sua pobreza é o cara que dá as migalhas. Tem uma metáfora, uma piada que eu acho fascinante. Que ela era feita em cima do Stalin, que agora é feita em cima do Lula, né? Você pega uma galinha, você depende da galinha, você tortura a galinha, a galinha fica pelada, doendo, dolorida, dolorosa. Depois você pega o milho e vai distribuindo as migalhas do milho, os grãos do milho para a galinha vai no seu entorno.
esse dono da galinha que depenou a galinha, que destruiu a vida da galinha, que torturou a galinha, cuja galinha fica atrás dele o tempo inteiro, seria o Stalin, seria o pai dos pobres, sendo que ele promoveu a pobreza do povo, a pobreza da galinha, a miséria da galinha. Isso é Lula. Isso é o lulopetismo. Então, assim, falar tudo isso é muito complexo para um jovem, para uma pessoa de 15, 13, 14, 16 anos, e que essa pessoa está sendo doutrinada exatamente nesse mecanismo progressista, nesse discurso fácil do ressentimento, de culpar as outras pessoas, as outras instituições, todo mundo pela sua miséria social. Aí colocar esse espírito revolucionário. Só que a história tem para comprovar. Só que a história não é contada nas escolas. Gente, eu fiz faculdade de comunicação. Alguém me dizer que não existe doutrinação, que não existe deturpação, para mim soa como uma piada perversa. Eu, Adriles Jorge, só li autores marxistas durante todos os 4 anos da minha faculdade de comunicação e na pós-graduação também. No PhD que eu fiz depois em arte moderna, também, até em arte moderna que eu fiz, eu li autores marxistas. E aí eu comecei a achar estranho. Eu lia Paulo Francis antes, eu li uns autores conservadores, eu comecei a ler essas referências, para me contrapor. Agora, quantos desses estudantes, desses jovens, vão ter a curiosidade, às vezes nunca tiveram nem acesso a autores conservadores liberais? Você percebe? E aí o que a gente tem é um movimento que a gente tem de um a um fazer com que as pessoas percebam, por exemplo, um estudante de comunicação, cuja tarefa maravilhosa tem de investigar a realidade para chegar a um princípio de verdade, você tem que falar para ele, olha, se você só leu um lado da história, se você só leu uma parte deturpada da história, se você só leu a parte da história daqueles que impuseram miséria e opressão ao povo, então você não está sendo revolucionário de nada, você está sendo simplesmente mais um adequado e um sujeito que teve lavagem cerebral, você não tem liberdade de nada. Para você ter um princípio de liberdade, de pensamento, de consciência, de cidadania, você tem que ler, você tem que absorver, você tem que estudar todos os escombros. E o seu professor, que é aquele que falou que quer te libertar, é aquele que está te aprisionando a um princípio de ideologia. E ideologia é o contrário de conservadorismo. O conservador nato, que é um nome que eu detesto, para mim tem que ser, sei lá, progressista esclarecido, é aquele que estuda, é aquele que percebe, que sabe o que aconteceu na história para saber, para não ter percalços do destino. Agora, o progressista é aquele que acha que não precisa estudar nada, é aquele que progride a sério, só que ele é empurrado por líderes ideopatas como Lula, como Stalin, como Lenin, para o seu próprio precipício, sem perceber que está sendo usado como massa de manobra, porque ele nunca teve sequer acesso à história, ele nunca teve acesso aos livros. E as faculdades de comunicação, como a que eu frequentei, fazem exatamente isso. Fazem o princípio jornalista de investigar a realidade para chegar a uma verdade, vire um princípio de adequar a realidade a uma determinada ideologia que nem é sua, que é te colocada goela abaixo. Então a nossa tarefa aqui, vocês jovens, eu estou velho, estou quase morto, é exatamente levar esse tipo de clareamento. Você não precisa nem colocar, seja conservador, seja isso. É só você chegar e falar, abra o livro, estude para além do que o seu professor doutrinador disse. Estude para além do discurso político do Lula. Você não precisa prestar atenção no Bolsonaro, você não precisa prestar atenção no Lula, você não precisa prestar atenção. Estude. Você é um doutrinado, você é um homem, uma pessoa que sofreu lavagem cerebral na escola e na faculdade. A única coisa que a gente pede para você é que você perceba a realidade ao estudar. Aí sim, em se tendo percepção da realidade, você pode se tornar um revolucionário do bem, um progressista, mas um progressista esclarecido. Não um homem que conserva a escravidão, conserva o machismo, conserva o racismo, mas uma pessoa que percebe a história como o que aconteceu. A história não tem percepção, a história tem fato. E dos fatos você faz a sua percepção. O problema é que eles deturpam a história. Eles escondem a história, os progressistas esquerdistas. Eles sufocam a história. E uma história óbvia, uma história de 100 milhões de mortos dessa revolução progressista, que está aí nos nossos olhos, que continua a acontecer hoje na América Latina. Meu Deus, não é possível que um jovem não saiba olhar para o lado e perceber o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. A história da esquerda é uma história de chacina, a humanidade está acontecendo, não aconteceu, está acontecendo agora. Então a nossa tarefa é muito simples,
e é orgulho ao mesmo tempo. É fazer com que o jovem abra os olhos, olhe para o lado, leia 3 páginas de um conservador e olhe o que aconteceu na Argentina, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, que é o que vai acontecer aqui, se o Lula ganhar. E Deus quiser, não vai acontecer. Amém. Se uma pessoa fala para você, o que é a esquerda? O que tu explica para ele? Olha, a esquerda é a tradução exatamente daquilo que eu falei. É a tradução de um Você vai ler a missa para eles? Muito grossa. A esquerda é o progressismo, é o progresso do abismo. Meio louco. A noite ontem foi longa. Peguei um tom vinho platino, né? Fraco de ideia. A Cunha também estava junto. Tô meio virado. A ideia aqui é jovens conformados, estou participando agora, começar ativamente nesse grupo, mas eu vim explicar a estratégia para vocês. A estratégia é a seguinte: vocês têm que atingir a galera influenciadora que está em cima do muro. Falar para eles, os artistas, os cantores, influências digitais, falar assim, ó, irmão, tem que sair do muro, senão teu mundo vai acabar. O próprio Lula já falou que vai regular redes sociais, entre outros meios de comunicação. Então, você tem que convencer esse cara a sair do muro. Esse cara saindo do muro, ele vai conquistar os quase 40 milhões que não foram votar. É essa galera que a gente tem que atingir, amigos. Então, fazendo isso, vocês falando com uma galera que vocês conhecem, um artista, sertanejo, alguém fala assim, pô, você nem você começa seu show ali com a bandeira do Brasil, cara. Você vai conseguir dar o start na galera, vai entender, vai puxar um botinho ou outro. Então é isso. Outra também é, eu tava na Teto e bateu uma ideia lá, que a galera lá é bolsonarista, tudo mais. E pô, a gente falou o seguinte, quando você inicia a balada aí, bota uma música do Bolsonaro, bota em Confirma 22 é Bolsonaro, bota no elevador, Aí começa assim, aí eu botei isso todo dia na balada, todo dia no elevador, todo dia no carro. A galera vai pegar, cara. Assim você atingiu um jovem que não quer porra nenhuma. Aí vai ficar na cabeça dele, quando for votar, ele vai votar, pô. 22, pô. Eu tô fazendo na terra, cara. Os caras gostam. Elas estão me influenciando. Então é isso, cara. Vim falar pouco, eu tô cheio de fome, não comi nada até agora. Só foi falar aqui também, só foi falar aqui também. Fala pra Lula, esquerdista e vegano, não sei o que é esquerdista. Não, o cara mesmo, na rua, tá cheio? Tudo é alface. Faz o mercado, faz mal. Não, obrigado. Como é que vai? Vai aqui, dois, você acha que tá dando moral pro globalista? Se eu pudesse, eu ganhava aqui do McDonald's e ganhava um futuro, mano. Mas é isso, estamos juntos, rapaziada. Obrigado aí pela oportunidade. O Renan. O Cunha falou basicamente tudo, ele deu. Deixa eu falar, no meu espaço, mas você termina aí. Mas o Renan falou uma coisa que é verdade. É uma ideia que ele está colocando, né? O Renan deu uma ideia legal e ele está trabalhando muito que ele é um homem de. Ele é filho do Bolsonaro, né? Deu pra ver. Ele já não veio, tá aí. Ele está correndo atrás de um projeto, ele está rodando o Brasil inteiro. Não tô rodando o Brasil inteiro, não. Só rede social mesmo. Não, mas atingindo influenciadores do Brasil inteiro. Ele está aqui em São Paulo, fechou ontem, vai ficar mais alguns dias. E o foco dele está aqui é que ele está fazendo contato com esses influenciadores que estão em cima do mundo. Né? Então, ontem ele já teve conversa com o pessoal. Ontem, como ele falou, a gente estava lá com o Latino e o Latino está com os projetos dele para ajudar. Ele fez muito contato com cantores, enfim, cheio de projetos. E o foco dele é pegar esses influenciadores que não estão se comunicando com o público, não se posicionaram politicamente
E até às vezes de forma indireta, porque a gente sabe, pô, eu fui o influenciador que me posicionei. E quando eu me posicionei, sei lá, perdi contratos, patrocínios e tudo mais, mas eu me mantive firme ali, beleza. E tem influenciadores que não querem abrir mão. Ontem a gente estava na BGS, aí ele conversou lá com o Muca, com o Dudu, e aí a Julie falou pra ele, né, falou assim, pô, Renan, é complicado pra mim me posicionar, eu tenho 7 milhões de seguidores, eu tenho contratos com marcas, e se posicionando, vem com cancelamento. O que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu era patrocinado pela Acnase, pela Fundo Social e tal, as pessoas, os canceladores foram no Instagram das marcas, cancelaram elas, você patrocina um cara que apoia o psicopata, o Bolsonaro, genocida, aquele negócio, né? E aí as marcas, não dá mais para te patrocinar, porque, entendeu? Então acontece isso. E a ideia que o Renan deu foi uma sacada muito boa, que é justamente isso. Pô, ele estava lá na Teto ontem, e aí hoje ele falou que dessa ideia, né, tipo, coloca a música lá, tal, indiretamente se influencia. Você pega um influenciador grande que às vezes não pode se posicionar por causa de contrato, mas pô, ele abre os stories lá com a bandeira do Brasil. A gente sabe que isso aí já gera referência no posicionamento da pessoa, né? Então, essa sacada que ele está dando, ele tá indo por um caminho que algumas pessoas não estão enxergando. Isso é legal, porque... Pô, graças a Deus, não sei quem fez a cabeça do meu pai, mas, pô, ele clareou, ele abraçou a ideia. Rolou hoje no grupo que a gente está, chegou um vídeo, que você vai gravar, dele falando do negócio dos influenciadores lá, do link. Sim. Chegou hoje no grupo nosso, tem umas 2 pessoas que mandou, está circulando. Tem mais de 22 mil pessoas. Então, isso é a ideia do Renan, né? O Renan que está trazendo essa ideia, porque os irmãos dele são tudo no meio da política, né? Ele é um que não tem função política e as pessoas sempre olham, Renan é o filho do Bolsonaro do TikTok. É o Playboy. É o Playboy, só vive curtindo. Só que vive curtindo, só o TikTok, mas não, cara, ele atinge um ambiente que nós que estamos na bolha não atingimos, entendeu? Ele pega uma área... Eu tanto o jogo da direita e da esquerda, falando bem real. Eu tenho abertura que eu falo que tem um deles. Legal. Ontem a gente estava na BGS, cara, pelo amor de Deus, ele foi parar. Não dava pra andar, porque muito jovem parava e Renan. E cara, isso é muito legal, porque a gente vê que, pô, lá a BGS, né, quem conhece... Tinha um outro que queria fazer o símbolo do meu lado, eu falei assim, aí ele fez escondido assim, eu falei, calma aí, faz mais alto. Aí meteu o símbolo, meteu o Bolsonaro. Pô, tô vontade, eu olhei assim, cara, que maneiro. E é legal que ontem na BGS, né, o pessoal vai vestido de personagens, né, que a gente tá e tal, e aí tava caracterizado outro tipo de Bolsonaro, né, cosplay de Bolsonaro. Mas foi legal que aí, a recepção foi muito bacana, está atingindo um público totalmente diferente, que é uma massa de jovens que às vezes não foram votar, de pessoas que se omitiram, esses 40 milhões ali na bolha que não foram votar, que foi nulo, branco e tal. E a missão dele está sendo bem bacana. Então, ele estando nesse projeto com a gente, é mais uma frente que abre, porque a gente tem várias frentes. A gente tem o Bruno aqui, que fala bastante da questão espiritual, né? O Ed, ele está sentado aqui, mas ajuda a gente bastante, cuida do Instagram dos jovens. Então, o Renan atingindo esse público paralelo de fora que a gente não acaba não atingindo, porque o meu público hoje, querendo ou não, é um público que às vezes está na bolha, né? A gente acaba batendo ali e trazendo só informação. Então a gente precisa ter outras vertentes. Então o que o Renan está fazendo é muito bacana e as ideias dele estão trazendo esse carro bem legal. E, de quebras, né, filho do presidente. Então é o contato mais próximo que a gente tem ali para chegar o presidente e trazer essas ideias, né? Como eu falei, a ideia é aquilo que o pai dele já fez. Pô, você quer falar para ele assim? Você vai falar na live? A gente está programando de fazer uma live no Metaverso. A gente sabe o que é o Metaverso? Sim. Então, aí vou fazer uma live dia 22 no Metaverso com a transmissão para mais de 800 mil pessoas no mundo todo. A gente está recrutando 10 youtubers para fazer os comentários em cima, então lá a gente vai dobrar essa galera e vai ser a maior live que ele vai fazer no mundo. Gogoro no Metaverso. Vai bombar, né? E é legal que a empresa que está trazendo é a única empresa do Brasil, né? Que mexe com essa parte de Metaverso, né? Não tem concorrente nenhum, é uma empresa super conceituada e mais uma vez conservadora. Conheço todos eles, conheço o CEO, tenho contato direto com ele. Então isso aí vai dar certo e a gente vai impactar todo mundo lá que, por exemplo, você foi o presente para a BGS. Entendeu? mais uma vez, é um ambiente que você está atingindo a galera gamer, o jovem,
o jovem que só está na internet, que às vezes não se influencia por política, pô, mas Bolsonaro vai estar dentro de um videogame, né? Vamos dizer assim, dentro de um videogame falando lá dentro, pô, todo mundo vai querer ver, é surreal. E é uma bolha, cara, que às vezes é os votos que precisam do presidente ser eleito. Então, essa é a missão, cada um pegar a frente de uma área e juntos a gente conseguir fazer com que o presidente seja eleito e o nosso país seja preservado. É isso. Tá bom? Eu só falando que o Playboy é que trabalha, tá? Não curte só não. Daqui a pouco agora. Eu fiz merda. Falei lá. Pode chegar lá. Não, porque o Renan é um playboy. Eu não falei. Pô, um monte de velho dentro de mansão maromba, né? Esse dia foi ontem. A molecada. Renan, o Toguro, Renan, Toguro. Isso aqui fez com aquele moleque lá que fez ele foi gravar na sacanagem comigo. Você vai botar o Lula, você vai fazer isso, não sei o quê. Peguei o telefone dele e comecei a gravar. Não, vou botar no Bolsonaro, você também. Não, você vai botar no Lula. Foi uma resenha, se ele soltar, não, esquece, explodiu. É o fora da bolha, né? Mas assim, tá top, acho que o projeto tá indo bem. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês, tá? Na saída aqui, o Harold e o Bruno vai estar com a ata, quem quiser assinar a ata ali. Coisa assim, que dá o nome, o telefone, certinho. A gente vai pegar o telefone por quê? Porque a gente vai mandar o link depois de preenchimento oficial, onde vai dar para vocês preencherem que é a carteirinha. E como eu falei, na carteirinha vocês vão estar ali, são os primeiros, né? E pode ter certeza que vai ter muita coisa boa. A gente vai, através da carteirinha, né, quem estiver cobrindo o fato da jovens, vai ter acesso a coisas, prioridades dentro das plataformas, né? A gente vai começar com o site, depois pretende expandir, mas todo projeto começa com uma sementinha. Então, estamos plantando a semente agora, vai colher os frutos lá na frente. E hoje eu já pratiquei uma doação. vai pagar um recorde. Santinho, numa igreja evangélica que minha vizinha está lá. Parabéns. As tias do Zap, tá vendo? Não fica sabendo. É isso aí.